Olá, princesas! Tudo bom? O nosso vídeo de hoje é sobre um tema que faz tempo que eu quero falar. E assim, ultimamente tem me incomodado muito essa situação, esse tema, que é muito comum, muito atual e muito necessário, que é sobre a inteligência emocional. E o título desse vídeo é Precisamos falar sobre inteligência emocional. E eu vou começar com uma história que aconteceu hoje, que foi o que me despertou para fazer esse vídeo. Inclusive não tem muito roteiro, vai ser mais um bate-papo. Para explicar bem, vou começar do começo. Quando eu fiz 18 anos e me mudei para o Rio de Janeiro, por causa do meu emprego, eu adiantei tudo que eu podia adiantar para aproveitar oportunidades. Eu tirei a habilitação com 18 anos, eu tirei passaporte, tirei visto americano, tudo que eu podia fazer assim, logo eu já quis fazer, sabe? E viajei, fiz várias coisas e tal, e eu me casei. Só que depois que eu me casei, o Rodrigo ficou desempregado, a gente passou por um aperto financeiro, por uma situação complicada. Inclusive, eu tenho um testemunho aqui no canal, muito edificante. Se você não viu ainda, não perca, vai falar muito ao seu coração. Do milagre que Deus fez na nossa vida. Vou colocar aqui e agora a gente tá bem. No exato momento a gente tá bem. E eu falei, vou preparar as coisas, porque eu penso assim, se a gente sonha, se a gente quer alguma coisa, a gente tem que plantar e se preparar para isso. Eu sonho poder viajar mais, eu sonho poder ir pro exterior com o Rodrigo um dia. Então eu falei, vamos preparar as coisas, vamos preparar o terreno. Então eu renovei meu passaporte, o Rodrigo tirou o dele. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando sobre isso, eu faço. E a gente também deu entrada no visto americano. Eu já tenho o meu, eu tirei em 2010. E a gente deu entrada no visto do Rodrigo. Se vocês quiserem também que eu faça um vídeo explicando os passos a passos do visto, eu faço, tá? E aí a gente fez todos os passos, bem parecido com o meu. Eu fiz exatamente como eu fiz o meu, porque o meu deu certo, então fiz exatamente igual com o dele. E hoje foi o dia da entrevista. E o que aconteceu eu vou contar daqui a pouco, vou deixar vocês curiosos. Porque eu tenho que contar uma coisinha antes. Hoje, no dia da entrevista, a entrevista era 9h15. E lá no centro do Rio. E daqui pra lá leva 1 hora, por aí, dependendo do trânsito e tal. Eu pensei, é melhor chegar com antecedência, nunca se sabe. Então vamos sair de casa às 7h30, pra chegar lá umas 8h30, por aí, com tranquilidade, né? Falei isso com o Rodrigo. Só que acontece, de manhã, eu sou uma pessoa que posso ficar sonolenta até uns 5 minutos, mas depois, ó, rapidinho eu me arrumo. Mas o Rodrigo não, ele é lento, é devagar. Então eu coloquei o celular para despertar às 6h30 pro Rodrigo e 7h15 pra mim. E beleza, despertou 6h30, o Rodrigo levantou, fiquei tranquila, continuei dormindo. E 7h15 eu levantei, me arrumei, 7h30 estava pronta e o Rodrigo não estava pronto. Eu falei, vida, por que se você levantou 6h30? Ele levantou, meninas, e deitou no sofá e dormiu de novo. Eu, ai meu Deus, é comigo que ele levantou de verdade para se arrumar. Ou seja, nós se atrasamos. E a gente tinha que tirar cópia de alguns documentos ainda. Eu queria chegar lá às 8h30, mas porque a gente teve que tirar cópia. Aí até o ônibus chegar, a gente saiu daqui umas 8h20. Meu, a gente vai chegar cravado lá. Eu fiquei, caraca. Tá, a gente foi no ônibus, ficamos lá, beleza. E aí eu olhei pro Rodrigo e falei, amor, se você tivesse levantado às 6h30, como eu pedi, a gente chegaria a tempo. Mas tudo bem, deixa pra lá. Eu não fiquei reclamando, falando, extremamente irritada. Lógico que eu tava um pouco bolado, mas o que ia adiantar, gente? Brigar, se irritar, estragar o dia dos dois por causa disso. Já tinha ido, já tinha acontecido, não tinha jeito. Então eu só fiquei quieta e aquele orar sem cessar, cara, da Bíblia bombou. Porque eu orava, Deus, por favor, faz dar certo, faz dar tempo, não sei o que. Fiquei orando pra caramba pra dar certo, pra dar tempo. A gente acabou chegando 9h25 no consulado. Aí a gente conversou com a moça, o Rodrigo passou na frente e conseguiu entrar. Eu... Conseguiu. Mas assim, isso eu já vi inteligência emocional da minha parte. Porque eu conheço pessoas que ficariam estressadíssimas, ficariam reclamando pra caramba, ficariam super alteradas, super abaladas, super nervosas. E assim, o Rodrigo ia fazer uma entrevista. Eu não queria que ele ficasse nervoso, que ele ficasse preocupado, ele tinha que ficar bem. Então, ainda mais por isso, eu segurei mais a onda ainda. Por mais que eu tivesse incomodado a boladinha com ele, eu segurei mais a onda ainda. Mas também porque não adianta, gente. Brigar, reclamar, cobrar, vai mudar alguma coisa? O que já foi, já foi. Isso é inteligência emocional. É você saber como lidar com seus sentimentos e com as situações quando acontecem no dia a dia. A nossa geração está extremamente despreparada emocionalmente. Ainda mais por viver num mundo muito virtual
E por ter uma tecnologia tão avançada, de um lado a gente está tão avançado, mas de outro a gente está tão atrasado. A gente não sabe lidar com as pessoas, não sabe lidar com a vida. Eu também falei isso outro dia nas princesas, no grupo das princesas. Se você não tá lá no Facebook, tá aqui embaixo, adiciona aqui. Eu falei isso, que também as famílias desestruturadas, os pais sem estrutura, não passam, não ensinam os filhos a lidar com as emoções, com o sentimento, com a rejeição, com o não, com o medo, não ensinam. Então os filhos não sabem como agir diante de uma coisa diferente. E a gente precisa mudar isso, você precisa mudar isso. Pô, se abalar por causa de uma prova, uma prova da escola, uma prova da faculdade, a pessoa se abala, começa a passar mal, começa a chorar, não consegue nem ir pra escola. Gente, isso não é normal, é só uma prova. O mundo não vai acabar se você não passar nela. A gente precisa criar uma consciência, uma maturidade. E aí, beleza, o Rodrigo foi pra entrevista. Fiquei esperando. E quando ele ligou, perguntando onde eu tava, ele não falou nada. Eu fiquei esperando ele. Quando ele chegou, eu falei assim, amor, meu visto foi negado. Por quê? Como assim? E aí, ele contou como é que foi, porque é um pouco de sorte também, gente, porque tinham 4 cabines. 3 cabines, os caras eram legais, bonzinhos, todo mundo passava, boa viagem, não sei o que, era super de boa. Mas tinha uma cabine que a menina era ruinzinha, que todo mundo que ia tinha visto negado. Adivinha qual cabine o Rodrigo caiu? Nessa da menina. E aí ficam várias coisas na cabeça, porque eu coloquei um parente, porque a gente preenche um formulário gigantesco para o visto. E eu coloquei um parente nesse formulário que a gente tem lá. Mas no meu eu também tinha colocado, isso não foi problema nenhum. Mas no dele a moça já encrencou com isso. Quem é fulana? Teve um documento que eles não pedem para levar, mas é bom. Vários documentos, é bom que você leve vários documentos que comprovem seu vínculo com o Brasil, que você tem motivos para morar realmente no Brasil, que você não vai mudar para lá. A gente levou vários documentos, mas teve um que a gente não levou e logo esse ela pediu. E aí o Rodrigo não tinha, falou que não tinha. A moça não fez muito caso, não. E negou isso pra ele. A gente fica com um baque, né? Mas fica aquelas perguntas, tipo, pô, se eu não tivesse colocado o parente no formulário, talvez tivesse sido aceito. Se ele tivesse chegado na hora, talvez não fosse ela que atendesse ele. Se tivesse levado aquele documento, que é o imposto de renda, talvez tivesse dado certo. Ficam várias perguntas na cabeça, né? Mas o que mais dói nem é levar ou não. É os 500 reais que a gente paga, porque é 160 dólares, convertendo dá 500 e pouco. Mas, nós dois olhamos um pra cara do outro e falamos assim, cara, a gente tentou, a gente fez o que pôde. E assim, como eu falei pra vocês, vem aquelas questões, e se fosse assim, e se tivesse feito isso, se não tivesse feito aquilo? E aí também entra a maturidade emocional. Já foi. O que adianta ficar pensando, e se? Não adianta, já foi. Não vai mudar nada eu pensar e se. Ficar me culpando, não vai mudar nada, já foi. Você saber aceitar um não, aceitar uma situação ruim e tipo, pô, não adianta mais pensar, página virada. Daqui pra frente, agora eu já sei, daqui pra frente eu vou mudar, daqui pra frente eu vou fazer diferente. Mas o que passou, passou. Ficar remoendo o passado, fazendo dele seu ponto fraco, não ajuda em nada. O passado tem que ser só uma lembrança, não seu ponto fraco. Quando faz daquilo você fica, não. Tem que ser só uma lembrança. Cara, você conseguir receber uma notícia ruim, uma frustração, alguma coisa da vida e conseguir não ficar sofrendo muito por aquilo, mostra muita inteligência emocional ou frieza. Mas na forma certa, na medida certa, mostra inteligência emocional. Você saber lidar com esses nãos. Mas assim, dá pra tentar de novo e depois a gente vai tentar de novo. A gente pegou e falou assim, beleza, vamos lá, vamos na Taco, que tinha que comprar uma bermuda na Taco. Vamos lá na Taco, não sei o que. E a gente levantou. E quando a gente tava indo, eu dei o toquinho assim, né? Ele foi assim, na alegria e tristeza da vida. Ele é. A gente deu o toquinho e foi. Outra coisa que eu queria contar pra vocês é que eu fiz um vídeo, o último vídeo na verdade que eu postei no canal, sobre dicas para concursos e provas. Eu contei que eu passei no CRC, que é uma prova de contador. Quando você se forma, você tem que fazer essa prova para exercer a função de contador. E eu passei nessa prova, eu falei pra vocês, expliquei bastante sobre a prova. Se você não viu ainda, esse vídeo é muito bom, tem dicas muito boas aqui. E uma coisa que eu não contei, na verdade eu até esqueci, ó, pra você ver que legal, é que no dia da prova o Rodrigo foi me levar. Só que aí eu desci do carro, aí tchau amor, ele foi. Na mesma hora, pá, bateu o carro.
antes da minha prova e na minha frente. Quando ele falou assim, Raquel, esquece que você viu isso, vai a sua prova. Imagina, você ir fazer uma prova tendo seu marido acabado de bater o carro. Como isso pode te desestruturar completamente. Mas em relação a batido, esse tipo de coisa, pra mim é um bem material. Graças a Deus a gente tem condição de arrumar isso. Não vai ficar tão caro. Poderia ter sido pior, não atrapalhou em nada. Eu peguei e fiz a prova e eu passei. E fiquei muito, muito feliz. Esses dias eu estava observando algumas adolescentes. É engraçado que quando elas recebem não do pai, da mãe, minha filha, é um bico. Com cara emburrada, com o bico, vai pro canto e fica lá olhando pro nada com uma cara assim, um tempão. E eu lembro que eu fazia isso quando eu era adolescente. Eu olho assim e falo, cara, eu já fui assim. E depois que você cresce, você vê que isso é tão pequeno em relação aos nãos que você vai receber da vida. Uma riqueza muito grande de maturidade que você alcança com o tempo. Essa inteligência é muito bom. Você saber lidar com a rejeição, sabe? Você saber se amar o suficiente pra quando alguém te rejeitar, aquilo não acabar com você, aquilo não te ferir, aquilo não te colocar pra baixo. É você saber lidar com medo. Quando vier o medo, você conseguir confiar tanto em Deus e ver Deus da forma tão grande que Ele é, imenso e infinito, inclusive, que o problema se torna nada. Você conseguir entender o que realmente é Deus ser com você. Se Deus é contigo, fofa, não existe nada maior, nada que se compare a Deus. É você saber aceitar quando uma coisa dá errado e saber seguir em frente, saber virar a página. Sabe? Tudo isso é inteligência emocional. É saber lidar com as perdas. É você saber até que ponto vale a pena se importar com alguma coisa. Com uma amizade, por exemplo, que se desfez. Até que ponto vale a pena pensar nisso, se preocupar com isso. Levar isso com você. Esse equilíbrio emocional for, você consegue em Deus. Eu tô falando com vocês e antes de gravar o vídeo eu recebi mais uma notícia ruim. Mais uma notícia ruim. Eu recebi antes de começar a gravar esse vídeo. Eu não tenho costume, mas eu tava vendo ontem o snap da Bia, da Pouca Rosa, e ela falou um negócio que foi muito direto ao meu coração. Deus usou ela. Que ela falou assim, as pessoas às vezes perguntam como eu consigo lidar com tanta coisa. É porque eu trabalho minha mente e meu coração. Eu cuido da minha mente e do meu coração. E quando ela falou isso, mexeu comigo, porque essa semana foi uma semana muito agitada, de muitas novidades e muitas coisas. E eu não tinha colocado isso em dia, organizado a minha mente ainda, como eu sempre falo pra vocês fazer. Tinha até esquecido, porque eu tava tão assim. E aí, hoje, eu peguei e fiz isso. Depois que eu cheguei no centro, peguei e orei. E conversei com Deus sobre algumas situações. E uma delas, né, é numa parte da minha vida que se tornou um pouco insegura, sabe? Era sempre tranquilinha e agora tá meio... Oi? Como assim? Que? Né? E isso tava me deixando meio preocupada, porque, poxa, sempre foi tão tranquilo e agora tá acontecendo isso, Deus, o que eu faço? E Deus me fez conseguir, me deu capacidade de ficar tranquila, mesmo em meio à insegurança que tá essa situação. E isso eu fiquei uma hora conversando com Deus, conversando, até conseguir trabalhar minha mente, trabalhar meu emocional, de entender como me posicionar em relação àquilo. Então Deus, Ele é o que te capacita, o que te ajuda a ter inteligência emocional. É você pegar todas essas coisinhas que você meio que ignora, mas que estão te incomodando, que estão mal resolvidas, e sentar e conversar com Deus. Falar, Deus, é isso, eu penso isso, vou falar pro Senhor, eu tô frustrada em relação àquilo, eu não queria que fosse assim, falar tudo, desabafar. E Deus vai te dando direcionamento para ir te ajudando. Então eu fiquei tipo uma hora conversando com Deus sobre duas coisas só, mas que eu precisava que resolvesse na minha cabeça. E resolvi. E aí eu dei um cochilinho, dormi, e quando eu acordei eu olhei no WhatsApp, o pessoal falando que aconteceu, pum, um baque, uma bomba, justamente naquela situação que eu tava falando com Deus antes de dormir. E tipo, eu fiquei, nossa, quem merece? Não gostei, claro que eu não gostei, mas não me abalou muito, porque eu já tava preparada emocionalmente pra isso. Ele tá comigo, e eu fazer a minha parte é o suficiente. Eu consigo tudo, enfrentar tudo com ele ao meu lado. Então é isso que eu quero falar com vocês. Eu espero ter ajudado, ter ensinado. E busquem ter inteligência emocional, meninas. Vocês precisam disso, tá? Beijinho no coração. Curta esse videozinho se você gostou. Se inscreva aqui no canal. Compartilhe. Se inscreva nas redes sociais também. E até mais. Até a próxima.